Olá! Na aula de hoje, trataremos um pouquinho mais detalhadamente o conceito de trabalho realizado por um gás, mais especificamente, trabalho realizado a pressão constante. Vamos para a aula? Na aula passada, a gente tratou de três grandezas: a variação da energia interna, o calor e o trabalho. Duas delas já foram estudadas antes, que foi a energia interna e o calor. Portanto, falta da gente tratar da terceira grandeza que apareceu naquela fórmula, que foi o trabalho. Trabalho mecânico, né? Do que se trata trabalho? Trabalho se trata, no nosso contexto, da interação mecânica entre o gás e a sua vizinhança. Muito bem, então, para quantificar matematicamente o valor desse trabalho, a gente vai representar aqui no quadro uma situação física. Aqui, que vai ser representada por um gás aprisionado por um êmbolo, e vão ter duas situações. Na primeira situação, o gás vai ser comprimido por uma pressão que vem da vizinhança de módulo P. E na outra situação, o gás vai se expandir, empurrando a vizinhança por meio da aplicação do vetor pressão P contra a vizinhança. Como é que a gente vai quantificar esse trabalho, né? O trabalho que o gás vai ou exercer, como é o caso aqui dessa segunda representação, ou sofrer, como é o caso dessa primeira aqui. Bom, a gente sabe da mecânica clássica, a mecânica de Newton, que trabalho é igual ao módulo do vetor força vezes a distância. Agora, aqui na nossa situação, apareceu pressão. E a gente viu de aulas anteriores que a pressão pode ser relacionada com a força. Ou seja, a força que está relacionada com essa pressão vai ter módulo, o módulo da pressão, vezes a área do êmbolo. Porque a gente sabe que pressão é força dividido por área. Portanto, substituindo isso aqui na nossa fórmula do trabalho, vai dar que o trabalho vai ser igual a pressão vezes a área vezes a distância. Agora, a área do êmbolo vezes a distância que o gás percorreu vai nos fornecer o quê? Vamos olhar aqui para a nossa representação gráfica aqui do que aconteceu. A gente viu que o gás andou, ou seja, ele percorreu uma distância D aqui, Dzinho, e a área que está multiplicando aqui essa distância é justamente essa área aqui da base do pêndulo. Ou seja, essa área vezes essa distância vai nos fornecer o quê? A variação de volume que esse gás sofreu durante o processo da interação mecânica. Ou seja, essa área que multiplica essa distância vai nos fornecer o nosso ΔV. Ou seja, a gente vai obter aqui uma expressão para o trabalho que depende de grandezas que a gente adotou para descrever as informações do nosso gás. Ou seja, o trabalho para o caso da pressão constante vai ser P vezes ΔV. Ressalta a importância de que a pressão deve ser constante. Aqui, na representação, a gente assumiu a pressão constante. Então, a gente obteve, a partir disso, que o nosso valor numérico do trabalho mecânico que o nosso gás vai sofrer ou exercer vai ser P vezes ΔV. Portanto, a gente pode concluir com essa aula aqui. O trabalho de um gás, quando a pressão que ele exerce ou sofre é constante, pode ser quantificado matematicamente por meio dessa fórmula. E na aula que vem, a gente vai ver o que acontece quando essa pressão não é constante. Até a próxima.